Sejam todos muito bem-vindos. Quem está chegando aqui pelo TikTok, eu quero te convidar a seguir aqui esse perfil. Todos os dias, de segunda a sexta, a gente tem aqui o nosso café com sabedoria. Cada semana um tema diferente. E se você está assistindo aqui também pelo YouTube, quero te convidar a se inscrever aí no canal, tá? Todos os dias tem um vídeo novo aqui para ajudar você, para você crescer. Eu te ajudo, eu me ajudo, né? Porque aqui quando eu falo para você, eu falo para mim também. Então, para a gente fazer esse movimento crescer, que é o nosso café com sabedoria. Todos os dias ao vivo pelo TikTok às 6 horas da manhã e depois fica salvo esta live aqui no canal do YouTube. Você pode ver e rever e compartilhar com quem você ama também, tá? E cada semana a gente tem um tema. E o tema desta semana é fruto do Espírito. E hoje, sexta-feira, eu vou dar aqui uma recapitulada no que foi dito aí durante toda essa semana, o que a gente aprendeu aqui, e a gente vai fechar hoje essa semana com o domínio próprio. Quem aí precisa desenvolver esse domínio próprio? Bom dia, Maria, bom dia. Rosimar também colocou aqui bom dia. Vou subir aqui os comentários só para eu não me distrair, tá? Pra gente focar aqui. Então a gente falou, né? A leitura é Gálatas 5:22, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aí durante toda essa semana a gente foi falando de cada um aqui, né? Então a gente falou do amor e da alegria, depois da paz e da paciência, depois a gente falou que da bondade e da benignidade, da fidelidade e da mansidão, e hoje a gente vai fechar com o domínio próprio. Lembrando que este fruto é o quê? É uma consequência, é um resultado final. E esse fruto é uma consequência de uma vida com Deus. Uma vida onde você tem relacionamento com Deus. Não é uma vida onde você vai na igreja uma vez por semana. É importante na igreja também, mas é uma vida onde você tem comunhão com Deus, relacionamento com Deus, onde você conversa com Deus o dia todo. Você acorda e a primeira coisa que você lembra é de fazer uma oração, de conversar com o Pai. Antes de dormir, a última coisa que você faz no seu dia é uma oração para agradecer pelo seu dia. Então, o fruto é uma consequência de você estar conectado a Ele. Como eu falei aqui durante essa semana, é como se ele fosse a videira, assim como Jesus trouxe a parábola, é como se ele fosse a videira e nós somos os ramos que estão conectados nessa videira. Então, enquanto ele estiver em mim, eu estiver nele, enquanto a gente tiver esse relacionamento, eu consigo ter essa paz, essa alegria, essa paciência, essa mansidão. Não ando apavorada, acelerada, né, querendo resolver tudo sozinha. Eu entendo que ele está comigo. E se ele está comigo, ele vai me ajudar a resolver todas as coisas. Ele já está trabalhando no meu problema, na minha dificuldade, então eu confio nele. Mas isso é relacionamento, é consequência de ter um relacionamento com Deus. E aí na segunda-feira a gente viu, né, que amor é uma decisão, amor e a alegria. Então o amor, né, começando aqui pelo amor, ele é uma decisão, não é um sentimento. Você decide amar as pessoas, não é uma emoção. E esse fruto aparece, né? Amar quem discorda de você, perdoar, servir. E a gente só consegue fazer isso de verdade, gente, se a gente tiver o Espírito Santo de Deus em nós. Porque a nossa carne, aqui vem falar em Gálatas, no 5:17, né, que a carne milita contra o espírito contra a carne, porque eles são opostos. Então tudo que o espírito tudo que vem do espírito vai contra tudo aquilo que vem da carne. As nossas emoções, elas são da carne. Então a emoção vai querer fazer você responder, defender o seu ego, você explodir ali na hora, mas o espírito milita contra a carne. Então, ou seja, não, para um pouco primeiro, reflete antes de responder, dá um tempo, segura, né? O Espírito Santo vai te conduzindo ali.
Alegria, né? Alegria não significa aquela felicidade momentânea, é você estar bem, você estar alegre, independentemente da circunstância externa. Mas você tem essa alegria, porque essa alegria ela depende da presença de Deus. Você sabe que apesar do problema que você está vivendo, Deus está com você, Deus está te ajudando, está te protegendo, está te guardando, está te abençoando. Então você sabe que você tem Ele, Ele traz uma alegria. Quando a gente deposita a nossa confiança em Deus, essa alegria é uma consequência. Da mesma forma, a paz e a paciência. Muita gente falou aqui, né, que precisa de paciência. Eu não tenho paciência, não tenho paciência. Uma coisa, para de afirmar que você não tem paciência. Você é paciente. Você é uma pessoa paciente. Por que eu sou uma pessoa paciente? Porque se eu sou imagem e semelhança de Deus, e essa é uma virtude do Espírito Santo, então eu sou paciente. Eu tenho paciência. Porque quanto mais você afirma que você não tem paciência, mais sem paciência você fica. As palavras têm poder de reforçar a nossa verdadeira identidade ou de reforçar uma identidade negativa, que é uma identidade falsa. Então usa o poder das palavras para reforçar a sua verdadeira identidade. Então começa a afirmar, eu sou paciente, porque o Espírito Santo de Deus, eu sou morada do Espírito Santo. E eu me submeto ao governo do Espírito Santo sobre as minhas emoções, sobre as minhas reações. Então eu sou paciente, eu sou calma, eu sou tranquila. Amém, gente? Paz e paciência. Bondade e benignidade, ser bom, falei com vocês, ser uma pessoa boa, não é ser uma pessoa boazinha, não é ser uma pessoa que as pessoas fazem com você o que elas querem, é saber colocar limites, é fazer o que é certo mesmo quando ninguém está olhando, é ser uma pessoa boa, gentil, dócil, tratar as pessoas com dignidade, com respeito. E aí lá em Gálatas 6, 9 ao 10 diz, não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Fidelidade e mansidão foi o que a gente viu ontem. Essa fidelidade, né, eu falei muito aqui sobre você cumprir aquilo que você diz que vai fazer. Não diga que vai fazer algo e não faça esse algo, porque você não está sendo fiel à sua palavra. Você não está sendo fiel àquilo que você disse. E isso vai contra. Isso é algo da carne, isso vai contra o que é o certo, que é o do Espírito. É ser leal, é ser fiel, ser confiável. Porque o que faz eu confiar em alguém não é o que essa pessoa diz que vai fazer, é o que ela faz. Da mesma forma, o que faz eu confiar que eu consigo, que eu posso, é eu cumprir aquilo que eu falo. Então a gente tem que ser muito consciente disso e prestar muita atenção nisso. Se eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer. Porque senão eu não estou sendo fiel à minha palavra. Isso também com os outros, né? Se você se compromete com os outros, também cumprir a sua palavra. E hoje, para fechar, a gente vai falar aqui do domínio próprio. Domínio próprio, autocontrole. Em que você precisa governar a si mesmo. Eu vou falar por mim, tá? Eu preciso governar a mim mesma quanto ao uso do celular. Eu trabalho com o celular, não estou justificando, estou constatando. Eu trabalho com o celular e se eu não me vigiar, eu perco muito tempo no celular. Às vezes trabalhando, às vezes me distraindo. Então, autocontrole, quando a gente fala de autocontrole, de domínio próprio, às vezes a pessoa acha que é de um vício, de alguma coisa, né, que está prejudicando a saúde dela, tá com bebida, com outras coisas. E nem sempre, gente, é tudo aquilo que governa sobre você. Se você não tem o controle de falar assim, não, eu não consigo ficar sem jogar esse jogo, eu não consigo ficar sem entrar nessa rede social, eu não consigo ficar sem beber, eu não consigo ficar sem isso. Isso está governando sobre você. Não é você que está governando sobre as coisas.
É isso que te governa. Então hoje aqui, eu quero que você pense, porque talvez não é esse autocontrole, não é só de um impulso. Passa também pelo impulso, né? Alguém falar alguma coisa com você e você conseguir dominar suas emoções, dominar ali a sua reação. Isso também é autocontrole. Agora o autocontrole passa também por coisas pequenas. O autocontrole na quantidade que você come, na quantidade que você dorme, na quantidade que você fala. Até para controlar a língua, a gente tem que ter esse autocontrole. O que eu falo, o que eu vejo, o quanto que eu uso meu celular. Tudo isso passa pelo autocontrole, que é o governo de si mesmo. De você se comprometer a fazer algo e ir lá e se disciplinar para fazer. Também é autocontrole. Quando eu falo que eu vou fazer algo e não faço, eu não tenho domínio sobre mim mesmo. E a liberdade, a verdadeira liberdade, não é fazer o que você quer. É você conseguir ter esse domínio próprio de fazer aquilo que o seu corpo não quer fazer. Nosso corpo não quer sair cedo da cama, o nosso corpo não quer praticar uma atividade física, o nosso corpo não quer ler um livro, ele quer pegar o celular. E aí você ter essa questão de se dominar, né? Eu coloquei aqui algumas áreas: alimentação, dinheiro, sexualidade, redes sociais, emoções, palavras. Em qual dessas áreas você precisa se dominar? É na alimentação? É comer mais do que você precisa? É comer alimentos que não fazem bem para a sua saúde? Você não consegue ter o domínio em cima de um doce, em cima de uma batata frita? Em cima da quantidade, às vezes nem é o que você come, mas o quanto você come. Daquele refrigerante que você não consegue ficar sem. Você não está... Isso não é o governo de Deus sobre a sua vida, porque se é Deus que está me governando, eu tenho que desenvolver esse domínio próprio. Sabe, eu tenho que ser mais forte do que os meus pensamentos, o espírito. Governar sobre os pensamentos que vêm, porque o pensamento vem: ah, come mais um pouco, nossa, tá tão bom só hoje, você merece, você trabalha muito. Vai, come só um pouquinho, você gosta tanto desse doce, come mais. A mente carne milita contra o espírito, o domínio próprio. É o dinheiro que você não consegue ter um domínio próprio de gastar esse dinheiro. Então tem um dinheiro na conta, vou gastar, vou comprar isso, vou comprar aquilo. Não consegue, sabe, usar o dinheiro com sabedoria. Então é sempre aquele impulso: não, quero comprar, quero gastar. Qual área da sua vida mais você precisa desenvolver esse domínio próprio? É na sexualidade. É de não conseguir guardar uma castidade para o casamento. É de não conseguir ficar sem ver pornografia no celular ou em qualquer outro lugar. De que você precisa desse domínio próprio? É nas redes sociais, do que você vê, do que você se distrai. Porque, gente, olha, o celular é uma bênção se você souber usar ele. Porque são minutos, horas, dias que a gente perde às vezes ali vendo algo que não agrega em nada, vendo notícia, vendo fofoca, se distraindo. Um tempo que você poderia estar passando, evoluindo, crescendo, servindo, a gente está ali perdido. É nas suas emoções, é nas reações que você tem. Você é uma pessoa muito irritada, muito explosiva, qualquer fagulha já explode. É nas suas palavras, naquilo que você tem, que você precisa se segurar mais um pouco. E eu vou falar aqui com vocês que o que me ajudou muito a desenvolver, e me ajuda, não é que me ajudou e acabou, não, me ajuda, porque eu faço isso semanalmente, que me ajuda a desenvolver este domínio próprio, esse autocontrole, essa paciência, né? É você ir para um próximo nível de relacionamento com Deus, um próximo nível de mais intimidade, de mais entrega, de mais
sabe, de você buscar com mais intenção. É intencionalidade. E uma das formas de você buscar a Deus esse fortalecimento espiritual de forma intencional é o jejum. O jejum, ele vai te ajudar muito, por quê? Porque você vai estar mais próximo de Deus através do jejum. É algo intencional que você faz para enfraquecer a sua carne, estar mais sensível à voz do Espírito Santo. É algo que eu obrigo a minha carne, né, a enfraquecer, eu me obrigo a enfraquecer a minha carne através do jejum. É uma prática que eu não fazia, eu comecei a praticar o jejum há uns 2 anos e meio atrás. Eu lembro do primeiro jejum que eu fiz, eu segui uma mulher no Instagram e ela começou a falar de jejum, e eu falei, ok, vou fazer esse jejum, né? Aí eu lembro do primeiro jejum que eu fui fazer, eu vou ficar sem o jantar. Acho que eu tomei o café da tarde ali por volta de umas 3 da tarde e depois falei, vou ficar sem o jantar. E fiquei, gente, eu revirava de um lado para o outro, não dormi direito, uma fome. Parece que a cidade inteira resolveu fazer churrasco nesse dia, era uma sexta-feira, eu lembro direitinho. Vinha um cheiro assim de churrasco, eu naquela fome. Aí deu 6 horas da manhã, eu entreguei o jejum, mas ali eu senti algo diferente, sabe? Ali eu senti que eu tinha uma força maior ali, que eu conseguia lutar contra as vontades do meu corpo, da minha carne. E aí eu comecei a praticar isso sempre. Então é uma prática para quem quer realmente crescer espiritualmente, evoluir espiritualmente, é você praticar o jejum. O jejum vai te ajudar muito porque é algo intencional que você faz e Deus vê a intenção do nosso coração de estar mais próximo dele, de buscar mais a presença dele, de buscar mais esse autogoverno, esse autocontrole. Porque onde há o governo de Deus, tem que ter esse autocontrole. Não tem como você ser uma pessoa que não consegue dominar seus impulsos se você está conectado a Deus. Então a gente tem que ser intencional nessa busca, igual eu falo aqui com vocês, né? Na oração diária, na leitura da palavra, todos os dias alimentar sua mente com a palavra de Deus, todos os dias orar, o dia inteiro. Tá conversando com Deus, tá fazendo alguma coisa, vai conversando com Deus, vai perguntando a Deus, vai questionando, vai refletindo naquela palavra que você leu de manhã, que você ouviu aqui de manhã. Fica refletindo nisso, pensando nisso. Porque se você não tem nenhuma vontade de ler a Bíblia, nenhuma vontade de falar da palavra de Deus, nenhuma vontade de se aprofundar mais, de ter mais relacionamento com Deus, muito provavelmente a carne está ganhando essa guerra. Porque quando a gente está mais forte espiritualmente, a vontade que a gente tem é de ler a Bíblia, é de falar da palavra, é de ter um relacionamento maior com Deus, é de criar um ambiente com um louvor, e colocar um louvor, sabe, se entregar e se derramar a Ele, sentir a presença. Então, quanto mais você está forte espiritualmente, mais você tem desejo de fazer isso mais e mais, e orar mais, e jejuar, e ler a Bíblia. Eu tenho o maior prazer em ler a Bíblia. Eu estou lendo agora os evangelhos, eu gosto muito dos evangelhos, porque eu aprendo muito com os evangelhos de Jesus, as parábolas, eu pesquiso e eu leio um versículo e eu busco entender aquilo, né? Eu gosto de jogar no chat sobre a versão original daquela palavra e busco entender aquela palavra. E cada dia você tem uma revelação, você tem um conhecimento. Isso é bom, sabe? Você tem que olhar a Bíblia como um tesouro, como realmente a herança que Deus deixou para os seus filhos, que é a palavra dele. Então você tem que ter essa sede, essa vontade de crescer espiritualmente, de estar cada vez mais conectado. Na sua lista de desejos que você tem para a sua vida, o primeiro deles tem que ser mais parecida com Jesus todos os dias. Eu quero ser mais parecida com Jesus. Esse é o meu desejo número 1. É buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto vai ser acrescentado. Então ter essa sede, ter essa vontade de buscar mais da presença, porque hoje em dia, como eu estou falando aqui, né, o celular, rede social, a gente é inclinado a acreditar que a resposta
tá no trabalho, tá no dinheiro, tá na casa, tá no status, tá na fama, tá no sucesso. Não, a resposta está em Deus. Claro que Deus usa de pessoas, de circunstâncias, para fazer você chegar onde Ele quer te colocar. Mas primeiro é Ele. Porque é Ele que vai nos dar todas essas virtudes que a gente falou aqui, né? Do fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Vem dEle. Não tem dinheiro no mundo que vai te trazer felicidade. Ah, Lu, mas a pobreza também não traz. Tá, mas o dinheiro também não traz. Porque o que te faz feliz de verdade, que te dá alegria e paz, é a presença, é o Espírito Santo. Porque você vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, e quando você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, as pessoas querem te ouvir, as pessoas querem estar perto de você, as pessoas querem aprender com você, você começa a servir, você se torna luz no mundo, sal da terra. Então é só nele, só com a presença dele que a gente consegue isso. Que a gente tem essa ajuda. Se você busca todos os dias, se você se mantém fiel, o Espírito Santo ele vai te ajudar, ele vai te convencer, ele vai falar no seu ouvido aí, né? Vai vir aquela intuição, vai vir aquela voz na cabeça que vai falar: deixa esse celular, sai dessa rede social, para de se distrair, usa o dinheiro com sabedoria, se alimenta melhor, cuida melhor de você. É Ele quem nos ajuda a fazer isso. Como que a gente faz para desenvolver, então? Como eu falei com vocês, tudo isso é uma consequência de uma entrega e um relacionamento genuíno com Deus. Todos os dias, esteja com vontade, esteja sem vontade, está com sono, está cansado, está com preguiça, vai assim mesmo. Se discipline, você tem que se autodisciplinar. Tem coisas que não são por esforço, tá? A salvação não é pelo que eu faço, a salvação é pela graça. Mas relacionamento com Deus, ainda mais se você não tem essa prática de ler a Bíblia, de jejuar, é esforço. Você vai ter que se esforçar, até isso se tornar um hábito, até isso fazer parte da sua vida cotidiana, diária. Eu tinha muita dificuldade de ler a Bíblia, muita, eu não entendia, eu ficava completamente perdida. Hoje, assim que eu acordo, a primeira coisa do meu dia é pegar a Bíblia e ler. Se eu acordo um pouquinho atrasada, nem que seja um versículo, eu vou ler. E depois aqui com vocês, né? A gente vai aprendendo juntos também. Mas por quê? Porque eu me obriguei a fazer isso. Eu falei, eu preciso disso aqui. Eu não consigo ter alegria, paz. Eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era há uns anos atrás. Muito mais calma, muito mais tranquila, muito mais alegre, muito mais bondosa. Era mais egoísta. Gente, sem Deus eu não sou uma pessoa legal. Ponto. Sem Deus vocês não iam querer me conhecer. Porque não sou eu, é Ele, através de mim. Então, a tarefa, né, pra gente fechar aqui a nossa semana do fruto do Espírito é você fazer um jejum, tá? Você praticar um jejum. Você pode fazer um jejum, você pode fazer do seu jeito, tá? Não tem... O que você tem que entender? Vamos lá. Jejum não é troca. Não é, Deus, eu vou ficar sem comer para o Senhor me dar isso. Não, jejum não é troca. Jejum é para fortalecimento espiritual. Então você vai ficar um período sem se alimentar, enfraquecer a carne, sentir aquela fome mesmo, aquela fraqueza, aquela, né? E esse período você vai dedicar a ler a Bíblia, a meditar. Então aquele período, por exemplo, se você for ficar sem o jantar hoje, período que você ia jantar, você vai dedicar
a se relacionar mais com Deus, colocar um louvor, ajoelhar, conversar com Ele. Então, o período que você ia se alimentar, você usa esse período para meditar na palavra, para ouvir uma pregação, para colocar um louvor, para você se fortalecer espiritualmente. Jejum é para fortalecimento espiritual, não é troca, ok? E aí você vai fazendo essa prática, porque você vai ver a diferença na sua vida quando você começar a praticar esse jejum. Amém, gente? O fruto do Espírito não é uma lista de comportamentos para parecer espiritual, mas é a evidência de uma vida transformada. Jesus ensina que o fruto nasce da permanência nele. O ramo não produz fruto por esforço próprio, mas porque está ligado à videira. Repito, o ramo não produz fruto por esforço próprio, mas porque está ligado à videira. Amém, gente? Amém. Bom, tem alguém nova aqui, chegando aqui pela primeira vez? Coloca aí pra mim nos comentários se é a sua primeira vez aqui. Deus é bom, né? O tempo todo. Gabriela, é a segunda vez. Seja bem-vinda de volta, Gabriela. Ó, quem tá chegando aí pela primeira vez, não deixa de seguir aí o perfil, tá? Só clicar em cima para seguir. E quem tá pelo canal do YouTube, se inscreve aí no canal também. Deixa o like se você chegou até aqui. Dá o joinha aí neste vídeo, tá? Ó, a Helena também, segunda vez. Muito bom, gente. Ó, quem tá chegando aqui pela primeira vez, nós terminamos a nossa live lendo João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Tá? Ó, Gilmar de Jesus chegou aí pela primeira vez. Seja bem-vindo, Gilmar. Gabriela disse que segue desde o primeiro dia. Muito bom. Essa foi uma boa semana. Gostou, Cristi? Ó, eu acho que eu já tenho o tema da semana que vem. Eu tava vendo aqui, eu falei, não falei sobre isso ainda. É um bom tema. Ou já falei, gente, agora eu fiquei confusa. Mas eu acho que eu não falei sobre isso aqui ainda. Que é sobre medo. Eu já fiz live sobre vencendo os medos, só que eu ainda não deixava salva. Então eu vou fazer de novo a live sobre medo, como vencer os seus medos, para deixar salva no canal, tá? João capítulo 1, versículos 11 e 12, diz o seguinte: diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todos aqueles que receberam Jesus, o que é receber Jesus? É reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos reconciliar com o Pai. Nós tínhamos sido separados de Deus e agora nós temos a possibilidade de ter o Espírito Santo de Deus em nós. Tem uma música que eu gosto muito que diz o seguinte. Deixa eu achar ela aqui para colocar para vocês. Chamada Quero Conhecer Jesus. Quem colocou aí que tem pânico, tem o crise de pânico, Maiara, vem para as lives todo dia. Eu tenho certeza que essa crise de pânico aí vai desaparecer muito em breve. Coloca essa música, Maiara, para você ouvir. Sim, num fone de ouvido, num lugar bem tranquilo, e vai alimentando sua mente com a palavra de Deus. Na Bíblia diz, Maiara, que o perfeito amor lança fora todo medo. E o perfeito amor é Deus. Então, quanto mais você estiver próxima de Deus, verdadeiramente,
mais esse pânico, esse medo, ele vai embora, ele se dissipa. Ó, Lindomar, primeira vez, seja bem-vindo. O jardim. Essa música diz: meu orgulho me tirou do jardim e o seu... Como é que é? Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Ou seja, a desobediência do homem fez o homem ser separado de Deus, mas a humildade de Jesus, o amor de Deus, fez com que esse jardim ficasse em nós. Esse é o poder do Evangelho. Jesus não veio para te condenar, ele veio para te salvar. Ele não veio para dizer, me siga, senão você vai para o inferno. Ele veio para dizer, você já está indo para lá, venha que eu te salvo. O Evangelho é sobre salvação, não sobre condenação. Amém? Você crê nisso? Você crê que Jesus veio ao mundo para nos reconciliar com Deus, para ser o sacrifício perfeito, para que tudo aquilo que nos afastava de Deus, todo o nosso pecado, toda a nossa iniquidade, tudo aquilo que a gente fez de errado fosse lançado no mar do esquecimento e Deus te desse uma página em branco para reescrever sua história. Você crê nisso? Se você crê nisso, eu quero te convidar a fazer uma oração aqui junto comigo. Uma oração onde você vai declarar em voz alta, perdão, gente, que você crê no nome de Jesus. Talvez você nunca fez essa declaração, talvez você nunca falou isso. E aqui diz, né, que todo aquele que crê, todos que o recebem, ganhou o poder de ser feito filho de Deus. Filho, filha de Deus. Não sei se você sabe o peso que tem nisso. Todos são criaturas, nem todos são filhos. Filhos são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, que recebem o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, se você quer fazer essa oração junto comigo, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e repita essa oração, essa declaração de fé junto comigo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados. E que o mesmo sangue que foi derramado na cruz venha cobrir toda a minha vida e me purificar de todo pecado e injustiça. Eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. E recebo teu Espírito Santo em meu coração, para que a partir de hoje eu seja transformado na pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Endireita os meus caminhos, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. E faz de mim um participante da sua herança eterna. Em nome de Jesus, quebro todo o vínculo que tenho com as trevas e com tudo que fiz de errado no meu passado. Amém. Amém, gente. Aleluia. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Se você conseguiu fazer essa oração, seja bem-vindo, seja bem-vinda à família de Deus. Que Ele leve sobre Ele, que Ele levou sobre Ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, todo fardo,
e nos dá uma vida leve. Amém, Maiara? Amém, Pedro, Noelle, Tânia. Então vamos orar para a gente finalizar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por essa semana abençoada, Pai. Obrigado por concluirmos essa semana de estudo e que nós nos fortalecemos, Deus, cada dia mais estejamos mais próximos do Senhor, em intimidade, com verdade. Eu oro, Deus, pela vida de cada um que através dessa live declarou, reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se tornaram filhos, filhas do Senhor, Pai. Apresenta teus filhos a eles, guias no caminho da fé, do fortalecimento. Se revele a eles, Pai. Eu oro pela vida de cada um que aqui está, que acompanhou toda essa semana, Deus, as pessoas que chegaram hoje também, Pai. Que o Senhor dê a eles um dia abençoado, produtivo, próspero e abundante. Eu declaro, Deus, sobre a vida de cada um que aqui está, a sua manifestação. Em tudo que ela fizer, Deus, ela perceba que o Senhor está cuidando dela, Pai. Que ela seja um instrumento em tuas mãos para compartilhar a sua palavra, para levar o Evangelho aos 4 cantos da terra, Pai. Fortalece-a, guarda a sua casa, a sua família, por onde quer que ela ande, Pai. Assim eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Amém. Manuel Nunes, seja bem-vindo. Quem vai estar aqui semana que vem comigo já sabe, né? Quem estará aqui comigo na próxima semana, onde provavelmente falaremos aí sobre o medo. Passa com a Noelle, a Vilena. A Vilena estava sumida? Não. Parece que tem uns dias que eu não te vejo aqui, Vilena. Quem mais vai estar aqui? O Pedro, a Tânia, Maria Regina. Amém, gente. Amém. Então, ótimo final de semana para vocês. Semana que vem estaremos aqui de volta no mesmo horário, 6 horas da manhã, horário aí do Brasil, 10 da manhã, horário aqui de Portugal. Sim, ouvindo pelo YouTube. Ah, que bom, você está ouvindo pelo YouTube. Sempre que eu ouvir por lá, deixa um comentário lá para eu ver que você está presente, tá? Tudo de bom para vocês, gente. Beijinho e até a próxima. Tchau, tchau. Amanhã é domingo, não, amanhã é sábado. Mas amanhã não tem live do Café com Sabedoria, não, tá? Café com Sabedoria de segunda a sexta. Aí, Helena, você pode ir lá no canal do YouTube e assistir a semana toda. Não sei se você já tá aqui desde segunda, mas quem perdeu essa semana de lives, pode ir lá no canal do YouTube, porque ficam todas salvas lá, tá? Se inscrevam no canal. Beijinho, tchau, tchau, fiquem com Deus e até a próxima.